Deus sempre nos recebe de volta. Como um pai que sempre abre seus braços para acolher os filhos, voltar envolve nos entristecermos pelo pecado e suas consequências, mas também nos alegrarmos no que encontramos em Deus. Arrependimento bíblico envolve as duas coisas: voltar-se do pecado em tristeza e seguir em direção a Cristo em alegria, pois Ele providenciou o perdão. Estamos falando do que comumente se chama conversão. Trata-se de uma das partes da obra divina de salvação. É algo que Deus nos leva a fazer e que envolve dois elementos conscientes: arrependimento e fé. Conversão tem a ver com mudança de caminho, mudança de direção. O capítulo nos dá diversas pistas acerca da mudança de direção ser um tema central. A palavra hebraica para voltar é usada em diversos momentos, embora em português a tradução mude um pouco, ora aparecendo como o verbo voltar, ora com a ideia de tornar-se. O ponto é claro: o capítulo nos mostra que retornar é preciso, ainda que o coração não esteja completamente ajustado. Arrependimento é o lado negativo da conversão. Envolve tristeza pelo pecado, por seus resultados, por sua forma, compreensão do perigo e da sujeira que é ficar longe de Deus. Envolve confissão de pecados diante de Deus. Fé é o lado positivo, em que, saindo do caminho ruim, abraçamos alegremente o novo caminho que é Cristo. Davi escreveu 2 salmos, 32 e 51, lidando com os efeitos de seu pecado com Batseba, na triste ocasião em que ele roubou a mulher de outro homem. No Salmo 32, ele descreve a experiência de estar debaixo da mão pesada do Senhor. Sua força se esvaiu, sua alegria sumiu, ele estava sob o peso da convicção do pecado. Em tal tristeza, Davi teve sua força consumida, com Deus pesando a mão sobre ele. Esse peso, entretanto, era apenas parte do processo. Davi descreve no Salmo a alegria que vem de saber-se perdoado e restaurado. Há momentos em que sabemos que precisamos parar de andar longe e voltar. Épocas em que sabemos muito bem o estrago que estamos causando, mas temos a esperança de que, de alguma forma, escaparemos. Na verdade, é uma ferida infectada acumulando pus. Noemi já entendeu a necessidade de voltar, mas ainda não chegou à alegria da restauração. Ela voltou fisicamente, mas ainda não entendeu a novidade da vida. O Salmo 32 termina com excelente alegria. A mão pesada de Deus serve também para deixarmos a alegria das coisas criadas e encontrarmos a verdadeira alegria na reconciliação com nosso Deus. Noemi entende que não deveria ter ido, sente tristeza pelo pecado, mas ainda não encontra a alegria do perdão. Como filho pródigo, ela volta do país distante em busca de pão, que sabe haver na casa de seu pai, mas acha que terá de viver em amargura e servidão. Ela não tem ideia de que será recebida pelo Senhor com grande amor. Mas e Ruth? Ruth está amando sua sogra e o Deus dela, agora seu Deus também, mesmo sem ser reconhecida. Isso não é seguro para o coração, mas é o certo. Em Os 4 Amores, C.S. Lewis diz: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável,
lugar além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Ruth está oferecendo a vida por Noemi e mal é notada. Esse tipo de situação costuma ser desanimador, mas precisamos focar nas realidades que não vemos. Paul Miller coloca de forma linda. Mas essa solidão, esse morrer, ao invés de ser o seu fim, pode demonstrar a beleza de Jesus em você. O momento em que você pensa que tudo saiu errado é exatamente o momento em que a beleza de Deus está brilhando através de você. Glória verdadeira é quase sempre escondida, quando você está aguentando calado, sem uma multidão incentivando. Quando velhos soldados se reúnem para refletir sobre suas experiências de tempo em guerra, eles não pensam sobre as cerimônias de entrega de medalhas em que o mundo honra seu valor. Eles pensam na batalha, no sacrifício, no que passaram. Essa é sua glória. Quando você, pela milésima vez, silenciosamente perdoa alguém que nunca irá saber de sua dor, essa é sua glória. Quando você continuamente faz uma tarefa da casa sem ouvir agradecimentos e até mesmo com críticas, essa é sua glória. Amor escondido despedaça o ego. Entrar em Belém sozinha, uma estrangeira, sem um homem protetor, somente com Yahvé. Essa é a glória de Ruth. Ruth segue amando e agindo, mesmo sem nenhum agradecimento, sem reconhecimento. Essa é uma das duras realidades do amor recebe. Por vezes agimos e nem mesmo somos reconhecidos por nossa ação. Somos capazes do mesmo desdém que sofremos, é claro. Ocorre, por exemplo, quando o amor pactual de Cristo por nós fica em segundo plano e focamos apenas nas nuvens. Temos alguém muito melhor que Ruth e que jurou seu amor por nós. Por que nos esquecemos disso? Restaurando o coração. Quando tinha cerca de 8 anos de idade, eu gostava de jogar futebol na sala de estar do nosso apartamento. Como já haviam me dito para não fazer, na mesa de jantar havia uma belíssima escultura, uma águia talhada de pedras e linda de ver. Tal águia era um prêmio que meu pai havia recebido por excelência no seu trabalho. Como todos sabem, bolas são atraídas por águias de pedras, e um dia a linda escultura se fraturou de maneira irremediável. Minha mente infantil e pecadora, rápida como águia e dura como pedra, entrou em ação rapidamente. Que fazer? Dá para esconder? Não. Tem pedaço de águia para todo lado. Dá para culpar o Técio? Até daria, mas melhor não. A única saída era a confissão. Minha mãe chegou em casa primeiro e contei para ela aos prantos. Ela me assegurou que meu pai me perdoaria, é claro, mas não descansei o coração até de fato ele chegar e escutar de sua boca o perdão, ao vê-lo ilustrar o perdão por meio de um abraço forte. Há situações em que nós cruzamos linhas, quebramos regras, fazemos o que é proibido por nosso Pai Celestial. E enquanto não retornamos a Ele e restauramos o relacionamento por meio do perdão, tampouco que teremos paz de espírito, felizmente. Por quanto tempo você tem habitado no pecado contra o Pai Celestial? Há quanto tempo você tem vivido com o coração cheio de culpa, vergonha e tristeza pelo que fez de errado? Você pode voltar ainda hoje. Em Isaías 55:2, o profeta faz o maravilhoso convite. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A oferta do Evangelho é essa.
ter acesso à mesa, mesmo sem merecer, mesmo sem poder pagar. Noemi voltou à casa do pão. Nada nos impede de voltar também. Noemi está amarga sim, mas Deus é paciente em nos mudar. Veja como Ele está trabalhando em Noemi. É fácil e perigoso sermos simplistas ao analisar a providência de Deus. Poderíamos simplesmente olhar para Noemi e dizer que sua aflição é resultado do pecado. Só que há uma imagem maior que não conhecemos. É fácil ser como os amigos de Jó. Claro, Deus está pesando a mão sobre Noemi na sua disciplina, mas as coisas são mais complexas em seu plano maravilhoso. Deus usou o descompromisso e a falta de coerência de Noemi e de sua família para atrair para a comunidade do pacto uma estrangeira distante. Noemi deve ter se perguntado: por quê? Por que eu? Ora, Noemi, para salvar não somente a você, mas também a Ruth. A teia da providência de Deus é mais complexa e mais bonita do que podemos imaginar. Devemos lembrar que não vemos tudo o que Deus está fazendo. Não vemos nem mesmo a maior parte. O capítulo termina cheio de dúvidas no ar. Ruth terá um marido? Provável. Elas conseguirão comida e sustento? Elas não têm família, não têm emprego, não têm terra, não têm dinheiro. Mais importante do que o final da história delas é o final da sua, sofrido leitor. Como está seu coração? Você está amargo por causa do que o Senhor tem feito para trazê-lo de volta? Assim como em Israel, há boas novas para os que buscam o Deus verdadeiro. Jesus Cristo tomou o cálice amargo da ira do Pai em favor de seu povo. Ele sim experimentou o que é ser aflito por Deus. Hoje Jesus nos chama para o retorno. O chamado é para a gente que sempre foi do povo de Deus, mas que tem andado distante como Noemi. O chamado é também para os que nunca foram da igreja, mas hoje percebem a necessidade e a beleza do Evangelho como Ruth. É hora de sair de Moabe para Israel, dos caminhos distantes para a casa do Pai. Hoje é dia de voltar, de experimentar a alegria da mão estendida de Cristo que oferece sua cruz e sua tumba vazia. Em Moabe pode haver comida gostosa, mas não há vida perto de Deus. Hoje é o dia de retornar. Hoje é o dia de abraçar, de buscar o Senhor. Ele ainda pode ser achado. Não importa se você é como Noemi ou Ruth. O importante é que não seja órfã, que não deixe de vir. Aqui tem o pão da vida oferecido para você. O capítulo termina nos dando uma dica do que está por vir. Era tempo de colheita. Quem sabe tal colheita não ocorra em mais de um sentido.